bem, estamos na nossa terceira aula do treinamento de matemática e raciocínio lógico para concurseiros com pressa e hoje nós vamos arrebentar com tudo. Eu vou te explicar como você pode dominar a matemática e o raciocínio lógico de uma vez por todas, mesmo que você esteja começando do zero, tá bom? Essa aula vai finalizar o nosso treinamento. Eu estou muito feliz que você chegou até aqui. Eu espero que você já tenha assistido a aula 1, a aula 2. Além de nós falarmos sobre domínio, eu vou reforçar alguns pontos importantes que nós já trabalhamos nesta aula, mas eu preciso deixar bem claro para você. Talvez você tenha alguns pensamentos negativos quanto à matemática e raciocínio lógico, mas uma coisa que você não pode negar, sabe qual é? É que se você não estudar essas matérias, você corre o risco de não ser aprovado ou aprovado no seu concurso público. Você corre o risco de ficar prestando 5, 10, 15 concursos até passar. Então, assim, você precisa, sabe, dominar essas matérias de uma vez por todas. E esse treinamento, ele tem essa intenção, te ajudar a enxergar o raciocínio lógico e a matemática com outros olhos. Te ajudar a entender que com o sistema correto, instalando os drives corretos, como conhecimento direcionado, agilidade mental e velocidade no raciocínio, você é capaz sim de aprender matemática e raciocínio lógico. Eu tenho algo aqui muito especial para compartilhar com você, para a gente já começar essa aula aqui com tudo. Eu falo muito sobre meu primeiro resultado, no primeiro concurso que eu prestei. Veja só, no meu primeiro concurso, se você for analisar bem, você vai perceber que eu zerei as questões de matemática. Olha só, 0 pontos. Isso fez com que eu fosse eliminado. Vou confessar um negócio para você, eu não gosto nem de ver isso daqui. Então, em 2012, no meu primeiro concurso, eu errei todas as questões. Se eu conseguir destravar em matemática e raciocínio lógico, por que você não conhece? Ou por que você não consegue, melhor dizendo, né? Você é capaz de conseguir sim, mas depende bastante de você. Eu até tentei fazer essa gravação dessa live aqui, só que acabou o sistema de stream. Muitos assistiram a live, né? Só que o sistema de stream não gravou ela. Só que para finalizar esse treinamento com chave de ouro, eu não poderia deixar outras pessoas que não puderam assistir ao vivo deixar de assistir a aula 3. É por isso que eu estou fazendo a gravação dessa aula. Porque eu estabeleci esse compromisso com você e eu vou até o final. Então, embora eu esteja um pouquinho cansado aqui, estou fazendo a gravação porque eu quero que você termine. E entenda que se eu conseguir aprender matemática e raciocínio lógico, mesmo tirando 0 no meu primeiro concurso, você também consegue. Se eu conseguir abrir seus olhos quanto a isso, eu já fiz a minha parte e eu estou muito feliz, tá bom? Depois que eu passei a entender essa principal dificuldade e comecei a pesquisar em livros de neurociência, comecei a fazer cursos, eu comecei a compartilhar meu conhecimento com outras pessoas. E essas pessoas também tiveram resultados extraordinários em relação a raciocínio lógico, mesmo tendo muita dificuldade no início. Então, você não aprende raciocínio lógico e matemática não é devido à sua idade. Talvez você pense, né? Como eu falo várias vezes, já tenho mais de 50, 60 anos. Não. Se você tiver o sistema correto, não importa a sua idade, você vai conseguir aprender. Foque no sistema. Se você não conseguiu aprender até hoje, é porque você precisa do sistema correto. E eu vou te fornecer nessa aula lá no finalzinho o que você pode fazer para conseguir destravar em matemática e raciocínio lógico de uma vez por todas. Você entendendo os ciclos que você precisa fazer até chegar no ciclo de domínio, você vai ver que você vai destravar de muitas coisas. Então vamos lá, eu quero compartilhar com vocês aqui, até para subir um pouquinho mais a energia desta aula, o depoimento da Rosana Vereda. Ela conseguiu assim um resultado muito bom. Eu gostaria de compartilhar para mostrar para vocês que se ela conseguiu, você também consegue. Então vamos ver o depoimento dela. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Rosana Vereda, sou aqui de uma cidadezinha do interior de Pernambuco, Salgueiro, Pernambuco. Eu tinha muita dificuldade em raciocínio lógico, mas quando eu encontrei Rafael Lima, quando eu conheci
o método Rafael Lima mudou a minha vida. Eu fiz um concurso aqui da Prefeitura Municipal e eu gabaritei a prova de raciocínio lógico. Isso me levou a ficar em segundo lugar na colocação do concurso. Agradeço demais ao método, ao professor Rafael Lima, que me ajudou muito, muito mesmo, e aconselho a vocês. Indico a vocês, porque realmente, quando vocês conhecerem esse método, tudo vai mudar na vida de vocês, na vida de concurseiros. O resultado dela, sem dúvida, foi excelente. Ela conseguiu o segundo lugar. Talvez você até se identificou com ela quando ela disse: eu tinha muita dificuldade, e depois ela conseguiu gabaritar. Por quê? Ela adotou o sistema correto de estudos. Se ela conseguiu, vou deixar uma pergunta para você. Por que você não consegue dominar matemática e raciocínio lógico? Então deixe de ficar inventando desculpas, porque eu já estive no lugar também, no seu lugar, melhor dizendo. Eu sei o que é ter um resultado péssimo nessas matérias, mas eu sei também o que é ter bons resultados. E se nós conseguimos, tenha certeza, você também consegue. Eu acabei colocando o depoimento dela e meu depoimento para que você entenda de uma vez por todas que dá sim para você ir para cima e ter um bom resultado. E hoje nós vamos fazer isso nessa live. Nós vamos revisar tópicos importantes que nós consideramos nas 3 aulas do treinamento, ou nas 2 aulas anteriores, essa já é a terceira, e vamos começar resolvendo alguns exercícios na prática e sem enrolação. Então vamos começar respondendo o exercício de razão e proporção. Veja só, essa questão nos diz: para uma festa foram convidadas 80 pessoas. A razão do número de pessoas convidadas que não compareceram à festa para o número de pessoas convidadas que compareceram à festa foi 1/3. Então aqui nós temos o total de pessoas e nós temos também a razão, 1/3. O número de pessoas convidadas que não compareceram, é importante você observar essa expressão não compareceram. A festa foi quanto? Você aprendeu a técnica. Então, em vez de ficar utilizando um X ou equações aqui para responder esse problema, eu vou fazer o seguinte, ó. Simplesmente, eu vou ver a ordem. Qual o termo que apareceu primeiro? Não compareceram. E depois apareceu quem? As pessoas que compareceram. Isso quer dizer, para cada uma pessoa que não compareceu, 3 pessoas compareceram à festa. Logo, a técnica é SDM. Você aprendeu lá na aula 1. Basicamente, você vai pegar a razão e vai somar as partes. 1 com mais 3, 4. Depois nós vamos pegar o total, que são o que é 80 pessoas, e vamos dividir pela soma das partes. Lembrando que um processo depende do outro. Então, nós vamos ter 80 dividido por 4, que é igual a 20. E, por fim, eu vou multiplicar. Vou pegar... Qual que é a parte aqui das pessoas que não compareceram? Ó, se 1 é a parte das pessoas que não compareceram porque aparece primeiro, 3 é a parte das pessoas que compareceram à festa. Logo, nós temos o quê? 1 vezes 20 que nós encontramos aqui. Logo, nós vamos ter resposta 20. Quantas pessoas não compareceram à festa? 20 pessoas. Escolha E. Perfeito? Conseguiu compreender? E se a pergunta fosse das pessoas que compareceram à festa? Se fossem as pessoas que compareceram à festa, como nós temos aqui no caso 3 partes, certo? Você pegaria 3, porque aparece em segundo plano. Primeiro aparecem as pessoas que não compareceram e a gente já fez. 1 vezes 20 encontrou 20. Já as pessoas que não compareceram vai ser 3 vezes 20, que vai ser igual a quanto? A 60. Aqui as pessoas que não compareceram e aqui as pessoas que compareceram. Tá vendo? Qual que é a técnica que nós usamos? SDM. Basicamente, conhecimentos algébricos. Você vai precisar somar, dividir e multiplicar. Quando eu consigo transformar uma resolução
que em geral é feita por meio de álgebra, ou seja, utilizando equações, em uma resolução aritmética, eu ganho muito tempo na prova. É importante que você entenda isso, certo? Vamos para a próxima questão? Essa foi bem tranquila, né? Questão de conjuntos. Você pode observar o seguinte: uma pesquisa de opinião entrevistou 37 clientes. O total, 37. Quanto à sua preferência pelos sabores morango, já vou colocar aqui um conjunto morango. E temos também um conjunto laranja. Aí o exercício nos diz: dos entrevistados, 22 gostaram do suco de morango. Aí você vai colocar aqui 22. E 19 gostaram do suco de laranja. Então vamos colocar 19 aqui. E 3 não quiseram provar os sucos. Se 3 não quiseram provar o suco, ou sucos, o que nós vamos fazer? 37 menos 3. Nós vamos trabalhar com esse novo total. 37 menos 3 vai dar 34. A primeira coisa que você tem que fazer nos exercícios de conjuntos é tirar as pessoas que não participam dos conjuntos. Então, no caso, 3 pessoas não quiseram provar o suco. Ou sucos. Logo, eu não vou trabalhar com 37, eu vou trabalhar com 34 clientes. Como é que eu vou fazer para responder esse exercício? Olha só. Você vai somar 22 mais 19. Quanto que nós vamos encontrar? 41. O que passar do total, já retirando aqui os 3, vai ser a resposta. Como é que eu faço para saber quantas pessoas passaram de 34? 41 menos 34, nós vamos obter 7 pessoas. Qual que é a resposta correta? Escolha aí 7 clientes. Viu o que eu fiz? Eu simplesmente somei os conjuntos e tirei o total. O que passou do total é a resposta correta, já que desconsiderando esses 3 que não quiseram provar os sucos. Tá vendo aí? Eu precisei colocar x, eu precisei montar a equação para responder essa simples questão? Não. Então, com conhecimento direcionado, agilidade mental e velocidade no raciocínio, é um tipo de questão que em menos de 1 minuto você consegue respondê-la. Lá no meu Instagram eu respondo várias questões desse modelo em apenas 1 minuto. Vamos para a próxima? Agora vamos aumentar um pouco o nível. Aqui nós temos já um exercício de regra de 3 composta. Por que é composta? Porque nós temos várias grandezas. Então veja, eu tenho aqui a grandeza funcionários, eu tenho a grandeza horas, eu tenho a grandeza dias, além da grandeza encomenda. O que é grandeza? É tudo que está associado a um valor numérico. Está vendo? 12 funcionários não tem o valor 12? 10 horas não tem o valor 10? Primeira coisa que você precisa prestar atenção em exercícios de regra de 3 composta é no seguinte. Você vai dividir em 2 partes. Processo. E aqui você vai colocar objetivo. Lembrando que na grandeza objetivo, você tem apenas uma grandeza. Então, na parte objetivo, você tem apenas uma grandeza. Quando eu analiso funcionários, horas, encomenda e dias, para que eu preciso de funcionários, de horas e de dias? Para realizar a encomenda. Então, aqui, encomenda. As outras grandezas vão para essa parte de processo. Lembrando que na grandeza, ou melhor, que na parte de objetivo, você vai colocar apenas uma grandeza. Na parte de processo, aí você pode colocar as grandezas restantes. Então, aqui nós vamos ter funcionários, aqui nós vamos ter horas, certo? Dias. Perfeito. Só organizar as informações e responder o problema. Vamos organizar juntos? 12 funcionários, vou colocar aqui abaixo do F, que é funcionários. Trabalhando 10 horas por dia, realiza uma encomenda em 45 dias. Continuando, se trabalhassem 15 funcionários, coloquei aqui abaixo da grandeza funcionários, por 8 horas diárias, a encomenda, no caso seria uma encomenda, ficaria pronta em quantos dias? X é um valor desconhecido. Vamos utilizar a famosa técnica do X. Como é que você vai fazer? Um X alongado, dessa forma aqui, ó. Por que essa técnica é interessante?
você não fica perdendo tempo para avaliar se a grandeza é proporcional ou inversamente proporcional, ou colocando setinha para cima e para baixo e fazendo uma confusão terrível. Só um minutinho. Beleza. O que eu vou fazer agora? Tudo que tiver na linha azul eu vou multiplicar, porque na linha azul que tem um x, então vai ficar 15 vezes 8 vezes x, vezes 1, que é igual a quanto? Aí você coloca aqui, ó, tudo que está na linha verde. Então vamos colocar 12 vezes 10 vezes 45 vezes 1. Vou eliminar 1 do primeiro membro, elimino do segundo também. Até porque o 1, ele não vai influenciar em nada no resultado final. Tá bom? Na multiplicação, se tiver 1, você já pode eliminar, que não vai influenciar em nada. Aqui nós temos 15 vezes 8 vezes x, que é igual a 12 vezes 10 vezes 45. Você tem a liberdade de fazer a multiplicação e depois isolar o x. Só que eu gosto de simplificar, e você sabe muito bem disso, né? Então eu vou simplificar esse 8 por 4, e eu sei que 12 também é um valor que dá para simplificar por 4. Logo eu vou ter o quê? Eu vou ter 15 vezes 8 dividido por 4 é 2, vezes x, que é igual a 12 dividido por 4, vai dar no caso 3, vezes 10, vezes 45. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou simplificar esse 2 por 2. Aí eu procuro no outro lado um número que também seja divisível por 2. Se eu fizer no primeiro membro, eu tenho que procurar um valor no segundo e dividir pelo mesmo valor. Nesse caso aqui eu escolhi o 4 e aqui embaixo eu estou escolhendo o 2. Perfeito? Vamos continuar o processo da simplificação. Logo eu vou ter 15. 2 dividido por 2 é 1. Na multiplicação não vai alterar nada. Vezes x, vai ficar x. Ficaria 15 vezes 1 vezes x, que é a mesma coisa que 15x. Que é igual a 3 vezes 10 dividido por 2 vai dar 5, vezes 45. O grande pulo do gato dessa simplificação, para você ganhar tempo, é o seguinte. Tá vendo que tem 15 aqui? Você corta esse 15, 3 vezes 5 não é 15? Você corta aqui também. Só sobrou quem? Que x é igual a 45. Sensacional isso, né? X é igual a 45. Pronto. Esse processo de simplificação, de repente você ganha 20, 30, 40 segundos na resolução das questões. Aí imagina a sua prova, se você tem lá 10 questões. Se você ganhar um tempinho, vai ser sensacional, vai ser excelente para você utilizá-lo em outras questões também. Perfeito? Conseguiu aprender? Faça um X, olha o X aqui no meio. Alonga as perninhas dele. Depois que alongou as perninhas do x, você multiplica tudo que está na linha azul, tudo que está na linha verde. E depois faça as simplificações. Ou simplesmente faça 15 vezes 8 vezes x vezes 1, achou um valor. Depois você faz 12 vezes 10 vezes 45 vezes 1. Você vai perceber que vai perder um pouco mais de tempo. Depois você isola o valor que está acompanhando o x. Isolando o x, você vai encontrar 45 da mesma forma. Respostinha correta, a nossa escolha E. Então veja, aqui nós já respondemos a questão 6, respondemos a questão 4 e respondemos também a questão 2. Vamos continuar nossa aula e vamos responder agora uma questão de porcentagem. Se você não entendeu como fazer as porcentagens, calma. Eu vou te explicar de uma maneira bem simples. Tá bom? Um produto custa em janeiro R$30 e o valor foi reajustado em 50%. 50% é a metade. Então, logo se sofreu reajuste, 30 com mais 15, 50% de 30, achamos 45. Legal, né? Prof, mas eu queria fazer pelo método tradicional. Eu vou te ensinar outro método que é mais simples. Você pega o 30 e multiplica por 50. Só multiplica, certo? Não é 50% de 30 que você quer? Então você vai fazer o seguinte, ó, 30 vezes 50, você vai encontrar quanto? 3 vezes 5 é 15. Você pega esse zero aqui e adiciona no final, você pega esse zero aqui e adiciona no final. 1.500. Volta duas casas e coloca uma vírgula. Pronto. 50% de 30 é 15. Mas 50% é a metade do valor. Então se fosse 50% de 40, a metade de 40 é 20. Então é fácil demais você descobrir 50% de um valor. Esse caso que eu estou explicando para você de multiplicar, voltar duas casas e colocar uma vírgula, vai funcionar para qualquer porcentagem. Exemplo,
Eu quero descobrir quanto que é 23% de 50. Aí você multiplica 23 vezes 50, achou o resultado, volta duas casas e coloca uma vírgula. É simples assim, certo? Muito bem, então nós achamos, no caso, 15. Se teve um reajuste de 15, 30, que era o valor em janeiro, mais 15 do reajuste, nós obtemos 45. Depois nós temos também que o valor em abril teve um novo reajuste no valor de 25%. E segura aí que eu vou te explicar como calcular 25% rapidamente. Mas já vamos utilizar a técnica que eu acabei de explicar para você. Se eu quero achar, no caso, 45 mais o reajuste de 25%, primeira coisa que eu preciso descobrir aqui também, quanto que é 25% de 45. Então, você vai multiplicar. Pega o 45 vezes 25 simplesmente. Vai funcionar para qualquer porcentagem, como eu já disse. 5 vezes 5 é 25. Deixa o 5, sobe 2. 5 vezes 4 é 20. Com 2 vai dar 22. 2 vezes 5 é 10. Deixa o 0, sobe 1. 2 vezes 4 é 8. Com 1, 9. Ao somar, eu vou ter 5. 2 com mais 0 é 2. E 9 com mais 2 vai dar 11. O que você vai fazer a partir do momento que achou 1.125. Você vai voltar duas casas e colocar uma vírgula. Logo, a resposta que nós temos para esse exercício seria o quê? 45 mais 11 e 25. Logo, nós achamos quanto? 45 mais 11 e 25 vai dar 56 e 25. Resposta correta vai ser a nossa escolha E também. Perfeito? Prof, você falou que eu poderia achar 25% de uma forma mais fácil. Simplesmente, se você quer achar 25% de algo, é só você imaginar o seguinte. Imagine que você tem uma herança com 3 irmãos. Então, incluindo você, são 4 pessoas. Se você vai dividir essa herança, cada pessoa vai ficar com quantos por cento? Bem, se a herança total é 100% e são 4 pessoas, 100 dividido por 4 vai dar 25%. Isso quer dizer que 25% de qualquer valor é você pegar o valor e dividir por 4. Veja nesse exemplo, eu tenho 45, quero descobrir quanto que é 25% de 45. Pega o 45 e divide por 4, você vai encontrar a mesma coisa, 11,25. Isso quer dizer que se eu quiser encontrar 25% de 120, eu vou ter que pegar o 120 e dividir por 4 perfeitamente. Você vai perceber que você vai conseguir achar quanto que é 25% do valor simplesmente por dividir por 4. Para você encontrar quanto que é 50% de um valor, simplesmente você pode dividir por 2. Está registrando essas dicas? É importante você fazer anotações para ganhar mais velocidade. Então, só revisando esse exercício. O valor era 30, depois aumentou aqui 50%, 30 com mais 15, achamos 45. Depois nós temos que no mês de abril ocorreu um novo reajuste, então era R$ 45. Como teve esse reajuste de 25%, 45 mais 25% de 45, que vai ser 11,25, o total, quando nós somamos aqui, encontramos 56,25. Olha, eu vou falar para você, começou um pé d'água aqui, tá chovendo forte, que maravilha, né? Vamos continuar a nossa aula. Perceba que nesse caso nós temos aquela tabela de ouro. Eu só vou fechar a janela aqui que está fazendo um barulhinho. Pronto. Me dá só um minuto para eu fechar a janela aqui, para o barulho da chuva não nos incomodar. Pronto, voltamos. Acredito que agora vai melhorar o barulho. Está chovendo forte. Ainda bem, né? Então nós temos aqui negação de proposições, temos aquela tabela de ouro que eu até forneci para você no PDF 2. É preciso que você cole em um lugar assim bem visível, sabe? Até para você memorizar esses conceitos importantes. O que eu posso te garantir é que só essa tabela aqui já vale mais que muitos cursos de raciocínio lógico. Dá para você ir para a prova para acertar 50% a 60% das questões. Mas tem que dominar a tabelinha. Se você não assistiu a aula 2, incentivo depois a dar uma olhada nela, porque está sensacional e você vai saber como utilizá-la. Então vamos lá. Já respondemos as questões do PDF 1. Essas questões ficaram para você responder como exercício.
Lembre-se que a prática é fundamental. Se você só me vê aqui explicando e não praticar e não fazer anotações, o que vai acontecer? Você não vai ter o conhecimento pleno. Você vai chegar na prova e vai esquecer. Então, desenvolva agilidade mental, desenvolva a sua capacidade de responder as questões rapidamente. Só que você vai precisar fazer as anotações e revisar novamente. Revisão é indispensável. Então, vamos continuar aqui. Eu vou compartilhar novamente a minha tela. Essa tabela já ficou para você memorizar. Nós vamos responder agora uma questão de quantificadores lógicos. A questão nos diz: tendo como referência o texto acima, julgue os itens seguintes. Então, do texto foi retirado um pequeno trecho, e nesse trecho nós lemos: a negação da proposição toda pessoa pobre é violenta é equivalente. O exercício é de negação. Negação do quantificador, todo. Mas aqui colocou toda, não tem problema. Nós sabemos que o todo é um quantificador universal. Logo, eu preciso substituir por um quantificador existencial. Quais são os 3 quantificadores existenciais que nós temos? Você se recorda? O P de pelo menos 1, o E de existe e o A de algum. Substituiu? Opa, substituiu pelo existe. Então, tirou o toda, substituiu pelo existe, está perfeito. É um quantificador existencial. E ainda negou. Lembrando que esse símbolo de negação, ou simplesmente você poderia fazer isso. Então, além de substituir por um existencial, no caso do toda, que é universal, você precisa negar. Como é que você faz a negação? Você vem antes do verbo e coloca um não. Ele fez isso? Olha só, fez. Ele veio antes do verbo e colocou um não. Então, basicamente, você substitui um quantificador, no caso o toda, por um quantificador existencial e nega. Simplesmente assim. Logo ficaria: existe alguma pessoa pobre que não é violenta. Resposta correta. Podemos marcar C. Certo? De certo. Então veja, é uma questão fácil demais para você responder. Se você tiver o conhecimento direcionado, é sério. É 20 segundos para você responder um exercício desse tipo. É ou não é? Você não concorda comigo? Então, você precisa de conhecimento direcionado também, que vai facilitar bastante a sua vida para responder esse tipo de questão. Vamos responder mais. Próxima questão. Dada a afirmação Ezequiel é perito criminal e Osmar é investigador da polícia, assinale a alternativa que apresenta a sua negação. O conectivo lógico que nós temos é qual? É o conectivo E. O conectivo ele tem a função de conectar as proposições simples. Lembra lá na tabela? Nós temos a seguinte relação, ó, P e Q. Como é que eu faço a negação, prof, do P e Q? Você vai negar as duas proposições e vai substituir o E pelo OU. É simples assim, acabou o problema. Então você vem aqui, tira o E, coloca o OU, perfeito, e nega. Como é que você faz a negação de Ezequiel é perito criminal? Ezequiel não é perito criminal. Como é que você faz a negação? Osmar é investigador da polícia. Osmar não é investigador da polícia. Aí você analisa. Será que é a escolha A? Não é a escolha A. Por quê? Manteve o mesmo conectivo. E eu expliquei para você que se a frase aqui tem, ou a proposição tem o E, já elimine essas escolhas que contém, no caso, o E. Perfeito? Então dá para você eliminar a escolha A e dá também para você eliminar a escolha E. Pronto. Por quê? Simplesmente manteve o mesmo conectivo lógico, isso não pode acontecer. Tem que trocar pelo OU. E depois você vai observar. Negou as duas proposições? Nesse caso da D, negou. Você tem Ezequiel não é perito criminal ou Osmar não é investigador. Tá perfeito. Além de negar, certo, as duas proposições, nós temos aí, trocou o E pelo OU. Então, a nossa resposta correta, de fato, é a nossa escolha D. Veja que nós usamos essa relação da tabela. Pessoal, para você responder esse tipo de questão, é sério. Você tem que demorar no máximo 30 segundos na sua prova. É esse tipo de questão que vai te dar equilíbrio, onde você vai ter a oportunidade de gastar, de repente, um tempinho a mais em questões complexas. Então, questões fáceis, você precisa bater o olho. É uma questão que tem um conectivo E. Eu preciso negar, já troco pelo OU. Nega as duas proposições. Como é que eu nego? Venho antes do verbo, confiro. Possui ou não?
Nesse caso, não possui. Como é que você faz a negação? Acrescenta um não antes do verbo. Exemplo. O céu é azul. Como é que você vai negar essa proposição? O céu não é azul. É só colocar um não antes do verbo e está tudo certo. É isso que nós estamos fazendo aqui também. Conseguiu pegar? Na negação, você não pode manter o mesmo conectivo lógico. Não esqueça disso, viu? Tem que trocar o e pelo ou, porque é regrinha, e tem que negar as duas proposições. Eu gosto de repetir para ficar bem na sua mente. Você vai lembrar de mim na hora da prova. Resposta correta, escolha D. Bora para a próxima? Questão 8. Uma equivalente lógica para a proposição se Marta é casada, então Dionísio é divorciado. Veja que é uma questão agora de equivalência. Se aqui eu tenho se, então, logo é se P, então que? Eu posso utilizar dois casos. Vamos recordá-los? Lá na tabelinha sua tem. Primeiro caso, contrapositiva. Você inverte as proposições de lugar e mantém o conectivo lógico. Mas por que nós não podemos manter no caso? Na equivalência você pode até manter. Na equivalência e não na negação. Então presta atenção nos termos. Mas nas escolhas você consegue observar alguma escolha que tenha se então? Nós não temos. Então logo nós vamos apelar para a segunda escolha aqui para trazer equivalência do se então. Que é o nosso neoma. Ou seja, você vai negar a primeira proposição, trocar o se então pelo ou e manter a segunda. Dá para fazer isso? Dá. Na de cima não dá por quê? Nós não temos nenhuma escolha que possui o se então. Então elimina essa possibilidade de equivalência, né? Vamos para a segunda possibilidade de equivalência aqui. Vamos negar. Como é que eu vou tirar primeiro o se então para você não confundir? Vou trocar o se então pelo ou. Olha o ou aqui do macete neoma. Vou negar a primeira proposição. Marta é casada, qual que é a negação? Marta não é casada. Vem antes do verbo, acrescenta um não. Já negou. Ou o mais de manter. Dionísio é divorciado. Então veja que a resposta correta vai ser qual? Ó, negou certinho, trocou se então pelo ou e manteve a segunda parte. Resposta correta, a nossa escolha A. Marta não é casada ou Dionísio é divorciado. Perfeito? Então, nós temos como resposta a nossa escolha A, utilizando o nosso macete maravilhoso, que, dica de passagem, é bastante cobrado nos concursos públicos, neoma. Conseguiu aí acertar esse tipo de exercício? Eu espero que sim. Memorize aquela tabela porque ela é fundamental. Memorizando, você vai conseguir trabalhar muito bem com esse tipo de questões e principalmente vai responder em segundos, em menos de um minuto, e esse é o grande objetivo desse treinamento. Show de bola? Eu falei para você que no final dessa aula eu te ensinaria os ciclos básicos. É sério, se você compreender isso daqui, vai transformar sua preparação para concurso público. Então eu preciso que a partir de agora, eu sei que talvez você esteja um pouquinho cansado ou cansada devido a essa aula aqui, de trabalharmos vários conceitos. Eu preciso que você preste o máximo de atenção possível para eu te explicar esses 3 ciclos que eu demorei anos para aprender. Então observe o seguinte. Para você atingir o ciclo de domínio, que é o último ciclo, aqui é o ciclo de domínio, ó. Ciclo de domínio. É o ciclo que todo mundo quer conquistar. Você precisa passar antes por 2 ciclos. O ciclo de base e o ciclo de construção. Prof, o que é o ciclo de base? O ciclo de base é o seguinte, vamos supor que você vai construir um prédio. Aqui está a base do prédio, certo? E esse prédio, ele possui 2 andares. Já vai dar para você entender. Qual que é a primeira coisa que você
vai se preocupar na construção desse prédio? Em construir a base ou alicerce. Por quê? Se a base não for forte, todo o seu prédio ele vai desmoronar. O conhecimento de matemática ele é gradual. Então, primeira coisa que você precisa fazer, construir a base, construir o alicerce. Como é que você vai fazer isso? Por estudar conhecimentos aritméticos. Então, você vai ter que voltar lá. Exemplo, eu tenho dificuldades em algumas subtrações. Então, você vai precisar estudar subtrações. Prof, eu não consigo fazer algumas multiplicações. Então, você vai ter que ir para cima das multiplicações. Eu tenho dificuldade em radiciação e potenciação. É importante você desenvolver também, no caso, nessas matérias, para que você consiga estudar matérias mais avançadas. Qual que é o maior erro que eu vejo que a maioria das pessoas elas cometem? Elas esquecem da base dos conhecimentos aritméticos, que é soma, subtração, multiplicação, divisão, radiciação, potenciação, fatoração, MMC, MDC, que são ferramentas aritméticas fundamentais, e querem já estudar equações. Você não pode cometer esse erro, tem que ser gradual. Voltando aqui na ilustração, eu desenho super mal. Preste atenção nisso daqui, ó. Não dá para você sair da base e já tentar aprender conhecimentos mais avançados, ou seja, ir para o segundo andar. Primeiro você tem que passar pelo primeiro andar, certo? Para depois construir o segundo. É assim que você faz. No caso, o seu aprendizado, ele precisa ser de forma gradual. Então, faça uma autoavaliação. Eu tenho certeza que você se conhece. Quais são as suas principais dificuldades dentro da matemática básica? Prof, eu acho que eu preciso estudar um pouquinho mais de tabuada. Estude a tabuada. Sabia que a tabuada é fundamental nos concursos públicos? Eu não sei por que muitos menosprezam a tabuada. Por que eu estou dizendo isso? Se você não conseguir fazer multiplicações rapidamente, você vai chegar na sua prova e vai perder muito tempo para responder uma questão simples, que talvez envolva alguma multiplicação. Então é fundamental você saber a tabuada. Prof, eu não sei funções. Por que você não sabe funções? Você tem uma base, né, para estudar funções? Você consegue já resolver algumas equações mais fáceis para depois tentar estudar esta matéria? Talvez você não consiga, por quê? Você está tentando sair da base e pular para o segundo, para o terceiro, para o quarto andar. Não, tem que ser de forma gradual. Isso é fundamental. Se você entender isso daqui, já vai mudar muita coisa. Então avalie. Eu tenho um alicerce forte das construções de prédios, talvez você não saiba, mas dependendo do prédio, são gastos milhões de reais. E a gente não vê, né, esses gastos. Mas são gastos. Então a base ela é fundamental para manter até seu conhecimento estruturado. Depois da fase de base, você precisa do ciclo de construção. O ciclo de construção é só você se recordar o seguinte: você tem que colocar um tijolo em cima do outro. Então pega ali os conhecimentos aritméticos, já mencionei para vocês, soma, subtração, multiplicação, divisão, MDC, MMC. Pega ali também, né, fatoração, um pouquinho de radiciação, potenciação, os conhecimentos aritméticos básicos mesmo. E depois comece a construir equação. Depois você pode tentar de repente estudar um pouquinho razão e proporção. Depois uma regrinha de 3, certo? De forma gradual, um tijolinho em cima do outro. Pensa que não, você está lá no topo. O topo é o ciclo de domínio. É o ciclo mais difícil de você chegar. Aqui você já vai pegar assuntos mais complexos. De repente, uma matriz. De repente, uma geometria mais avançada, uma geometria espacial. Certo? Que você vai ter que trabalhar com figuras tridimensionais. Então, lembre-se, o conhecimento da matemática e do raciocínio lógico, você tem que fazê-lo de forma gradual. Você precisa, né, prestar atenção no seu sistema de aprendizagem para ver se não está faltando nada, se você não está queimando etapas. Então é por isso que você precisa de conhecimento direcionado, que você precisa de agilidade mental e que você precisa de velocidade no raciocínio. Se você conseguir conciliar esses 3 drives,
junto com sua preparação, fazendo um ciclo de base de qualidade, um ciclo de construção de qualidade, um ciclo de domínio de qualidade, você gabarita as questões de matemática e raciocínio lógico dos concursos públicos. Por que que muitas pessoas, elas começam bem, talvez isso tenha acontecido com você, talvez você começou bem lá no ensino fundamental, na primeira a quarta série, você acertava todas as questões na sua prova e depois travou, não conseguiu desenvolver mais. A resposta é simples. É porque no percurso, um assunto você acabou não aprendendo. E como o conhecimento de matemática e raciocínio lógico é gradual, todos os outros assuntos que sucederam, aquele que você não aprendeu, fica difícil também para você aprender, porque um assunto depende do outro. Se você entender isso daqui, meus queridos, meu querido, minha querida, eu tenho certeza que você destrava em matemática e raciocínio lógico. É questão de tempo, mas você precisa também incorporar na sua preparação. Você sabe a diferença de conhecimento e sabedoria? Conhecimento é isso que eu estou fornecendo para você, certo? Estou transmitindo informações. Aí você vai armazenar essas informações, vai ficar na sua cabeça. Você já entendeu o que é um ciclo de base, um ciclo de construção e um ciclo de domínio. Sabedoria é você aplicar. É só se você tiver sabedoria que você vai ter um resultado bom no seu concurso público. E você sabe que isso é uma oportunidade especial. Quando você sabe matemática e raciocínio lógico, quando você começa a gabaritar as questões, você sabe que a sua nota ela sobe bastante e isso contribui para a sua aprovação. Só que o contrário também é verdade. Então não queime essa etapa de estudo da matemática e do raciocínio lógico. Vai para cima com esses conhecimentos que foram fornecidos no treinamento matemática e raciocínio lógico. E eu tenho certeza que você vai atualizar o seu sistema e vai destravar de uma vez por todas. Durante essa semana, muitas pessoas me perguntaram se eu abriria as vagas para o meu treinamento, que é chamado Método BDX. Eu falei para elas que eu pensaria com carinho e sim, eu vou abrir as inscrições com a condição especial, porque eu sei que muitas pessoas elas querem caminhar comigo, elas querem ter o conhecimento direcionado e eu tenho a capacidade de fornecê-las, né, esse conhecimento, de modo que vai encurtar o caminho. É como eu falei para você, se você quer atualizar o seu sistema mais rapidamente, procure alguém que já tenha atualizado. Essa é a maneira mais rápida. Vai fazer você economizar dinheiro e principalmente tempo. Mas eu vou explicar para você rapidamente aqui o que é o método BDX. Ele não é um simples curso de matemática, envolve mais do que isso. É um curso de matemática, um curso de raciocínio lógico, onde você também vai ter suporte para tirar as dúvidas, tá bom? Além do suporte para tirar as dúvidas, nós temos lives semanais, temos intensivões, onde nós ficamos 2, 3 horas respondendo questões dos principais concursos do país, como TJSP. Em breve nós vamos ter um intensivão voltado para concurso da PPMG, logo do INSS, enfim, dos concursos assim que podemos dizer que tem uma relevância nacional. Nós fazemos intensivões, também está incorporado dentro do método. Além disso, nós temos bônus especiais. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem algum curso de qualquer disciplina, de matemática, ou de português, ou de repente, raciocínio lógico, não importa, onde você tem... Opa, acabou caindo aqui. Onde você tem o WhatsApp do professor para tirar todas as suas dúvidas? Porque às vezes o que te trava é isso. Você não ter o suporte do professor. Todos os meus alunos têm o meu WhatsApp. Qualquer dúvida que eles possuem, eles podem tirar comigo. Isso ajuda também muito na caminhada para você destravar e ter bons resultados. E dentro do método você tem isso. Quais são os bônus especiais que você vai ter? Você vai aprender a estudar português da maneira correta, lembrando que não é um curso de português, mas você vai aprender mais importante do que um curso de português, que é como estudar português. Porque você pode ter o melhor curso, mas se você não saber como estudar, vai funcionar? A resposta é não vai funcionar. Então eu vou te ensinar como estudar português,
uma técnica especial para você estudar português, como estudar legislação, caso você tenha dificuldade, esteja estudando pela primeira vez direito constitucional, direito administrativo, você vai saber como estudar. Você também vai aprender técnicas como Cornell, para organizar melhor as informações e ter uma retenção melhor. A repetição avalanche, que na minha opinião é uma das técnicas mais poderosas de estudos que existem para você responder questões, que existe, né? Então, assim, você vai ter um treinamento também de técnicas de estudos para arrebentar com tudo. Vamos brincar um pouquinho aqui? Eu vou compartilhar minha tela novamente com você. Vamos supor que nós vamos colocar alguns valores aqui, certo? Para a gente ter uma dimensão de quanto realmente poderia valer o método BDX. Mas lembrando que eu vou fazer uma oferta especial para quem entrar nessa turma doce. Olha só, um bom curso de matemática, ele custa cerca de R$ 297. Vou colocar aqui para você. Porque eu já fiz alguns cursos de matemática para concursos públicos, mas existem cursos de 497 até mesmo de 997. Mais de 297 você já consegue encontrar um curso com uma metodologia parecida, não tão abrangente, mas com uma metodologia parecida com a minha. Já que no curso de raciocínio lógico, você vai encontrar aí no mercado cursos a partir de 197, certo? Que vai resolver seu problema. Suporte de dúvidas via WhatsApp. Vamos supor que você contrate um professor para responder suas dúvidas. E você paga aí um valor simbólico de R$ 50 por mês. Logo, se você for pegar um plano anual, você vai pagar só de suporte mais de R$ 600, na verdade, né? Mas eu vou colocar aqui 250. Vamos supor que você encontrou um professor bonzinho que vai responder todas as suas dúvidas e ele vai cobrar aqui R$ 250 de suporte anual para você, viu? Lives semanais, inclusive os intensivões, que são aulas de mais de 3 horas de duração, você pagaria no mínimo aí R$ 100 em cada uma dessas aulas. Porque são aulas especiais onde nós destrinchamos, né, os principais concursos e mostramos a nata mesmo para você gabaritar. Então vou colocar aqui uns R$ 200 só, mas lembrando que nós vamos ter mais de 3 intensivões por ano. Então você pagaria muito mais de R$ 200, só que eu estou colocando por alto. Já nos bônus especiais, este bônus de técnicas de estudos, lembrando que não tem curso de português, não tem curso de legislação, mas você vai saber como estudar cada uma dessas matérias. Só um curso de técnicas de estudos para essas matérias, ou para organizar melhor seus conhecimentos, hoje no mercado você já tem bons cursos a partir de R$ 497. Então, se eu fosse somar tudo, inclusive eu vou fazer essa soma aqui, como eu já gastei meus neurônios, eu vou apelar para nossa amiga calculadora. Olha só quanto que você gastaria para ter tudo que o método BDX pode te proporcionar. 297 mais 197 mais 250 mais 200 mais 497. Só vou fazer de novo aqui rapidão para conferir, que eu achei o valor bem alto, viu? R$ 1.441. Olha, R$ 1.441 por alto, que eu estou desconsiderando aqui uma série de coisas, né? Colocando o valor por baixo mesmo, na verdade. Então, por baixo, daria isso daqui. Prof, é um valor alto? A resposta não é um valor alto. Sabe por quê? Eu já paguei só em cursos que eu vou te ofertar aqui de bônus especial. Bônus especiais, eu já paguei R$ 997 apenas em um curso de técnicas de estudos. E se você me falar foi caro, não foi. Porque me ajudou demais na preparação. Eu tenho certeza que sem as técnicas de estudos eficientes, eu não teria conseguido conquistar minhas aprovações. Então vale muito a pena mesmo. Agora, quanto que eu vou pagar nesse treinamento? Você não vai pagar nem a metade disso daqui. E vai ter um curso de matemática, um bom curso de raciocínio lógico, um suporte via WhatsApp para tirar as dúvidas, lives semanais, bônus especiais, simulados. Vai saber como estudar todas as disciplinas. Imagine ter acesso a tudo isso. O meu suporte, o meu acompanhamento, com certeza, você não encurtaria bastante a sua aprovação?
Eu vou disponibilizar ainda 2 anos de acesso para você. Por quê? Talvez você vai depender de um tempinho a mais e você vai ter 2 anos. Mas quer dizer que você vai precisar desses 2 anos? Naturalmente não. Há alunos que em 30 dias já conseguem pegar uma boa base, já conseguem chegar no ciclo de construção e têm resultados acima de 70%. Então, de repente, em poucos meses, você já vai conseguir decolar bastante seus estudos. Vai ter resultados expressivos. Quanto que eu vou cobrar para você ter acesso a todos esses recursos aqui e potencializar a sua preparação? Vamos lá. Primeira coisa, antes de falar para você sobre valores, eu quero falar sobre para quem o curso ou método BDX funciona. É direcionado para quem? O pessoal que está fazendo aí carreiras do Senado Federal, da Câmara, do TCU, para também que vai prestar concursos para a Receita, para a área fiscal, para a área de controle. Quem está estudando para as carreiras policiais também é funcional, viu? Como PF, PRF, PC, Polícia Legislativa, né? Polícia Militar, DEPEN. Pessoal que está se preparando para tribunais, para a área de educação, área administrativa, prefeituras e câmaras. Então, é um lugar onde você vai ter acesso a um curso que parte do geral para o específico, onde você não vai precisar a todo momento ficar comprando o curso. Porque às vezes assim, você está estudando para o Senado aqui, aí você vem e compra um curso de raciocínio lógico. Aí depois você vai estudar para um TJ. Aí você vai lá e compra outro curso do TJ, um curso de matemática. Bem, dentro do meu treinamento isso não acontece. Eu organizo tudo para ficar um conteúdo bom para você prestar diversos concursos e não precisar ficar gastando dinheiro a todo momento. Vamos falar de valores? Então você sabe, esse curso ele valeria mais de R$1.000, até mesmo pelo suporte que eu presto também, certo? Mas eu não quero que o valor seja algo que te impeça de fazer parte da turma 12. É por isso que todo o treinamento ele vai sair apenas R$ 257 à vista ou 12 vezes de R$ 25,04 a prazo no cartão, no caso, né? Acaba acrescentando jurinhos no cartão, mas veja que é um valor ainda muito acessível. Às vezes você paga aí numa universidade, só de mensalidade, muito mais do que 257 de mensalidade por mês. Eu estou te ofertando 2 anos, te oferecendo essa oportunidade de você ficar 2 anos comigo para destravar de uma vez por todas e conseguir bons resultados por R$ 257 ou 12 vezes de R$ 25,04. Então, assim, vale a pena você fazer parte do método BDX sem sombra de dúvidas. Não perde essa oportunidade. O material sempre nós estamos atualizando ele. E agora eu vou te falar aqui sobre algo especial para você que ficou até o final. Os 10 primeiros, deixa eu só voltar aqui novamente. Os 10 primeiros que fazerem parte do método BDX da turma 12 não vão ter acesso a apenas 2 anos. Eu vou oferecer mais 2 anos. Ou seja, você vai ter acesso a todo o treinamento com todas as atualizações por um período de 4 anos, pagando esse valor aqui de R$ 257 ou 12 vezes de R$ 25,04. Então, assim, a minha parte eu estou fazendo. O que eu estou garantindo para você? Um bom método, onde você vai ter conhecimento gradual, conhecimento direcionado, agilidade mental, resolução ou velocidade de resolução de questões, onde você vai ter técnicas de estudos eficientes e meu suporte por esse valor. Então, minha parte eu estou fazendo. Agora é com você. Se você quiser caminhar junto comigo, caminhar junto também com meus alunos que estão rumo à aprovação, fazer parte desse ambiente onde a gente vai arrebentar com tudo, eu tenho certeza que você vai ter bons resultados nos próximos meses. A metodologia do método BDX ela está comprovada já. Ela é muito funcional. Eu usei para obter minha aprovação e muitos alunos também conseguiram aprovação utilizando o mesmo sistema que eu explico lá dentro. Então não perca esta oportunidade. Vem para cima também. Vai ser um prazer ter você
na minha turma, tá bom? Na turma 12, nós vamos arrebentar com tudo. Eu vou compartilhar com você outro depoimento para você perceber a eficácia do método BDX. Não deixe que a dúvida te domine. Você tem 7 dias de garantia. Caso você não goste do treinamento, que eu vou ofertar para você lá, parte para você já ter uma experiência boa, nesses 7 dias, você pode pedir todo o seu dinheiro de volta, certo? Porque isso até, assim, faz parte da legislação. Qualquer curso online que você compra, você tem 7 dias para experimentar. Se não gostar, você pode pedir o reembolso sem problema algum. Então, veja só o depoimento aqui do Fabiano. Caso você tenha alguma dúvida se o método realmente funciona. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Alves Pereira, sou graduado em História e também graduado em Arte. Trabalho como professor na Escola Estadual Oswaldo Lucas Mendes, em Itaiobeiras, com a disciplina Arte. E trabalho como professor de História na Escola Estadual João Caldeira, no município de Indaiabira, Minas Gerais. Em 2017, tanto eu como minha esposa iríamos fazer o concurso público para o cargo de arte da Secretaria de Estado de Educação, mas nós estávamos um pouco apreensivos quanto à disciplina matemática. Foi aí que nós procuramos ajuda, procuramos o professor Rafael. O professor Rafael nos deu uma série de dicas e sugestões para resolvermos os cálculos de uma maneira mais simples e descomplicada. E nós vimos que realmente o método utilizado por ele é muito bom. Estudamos o material, fomos fazer a prova e tivemos um excelente resultado. Eu passei em segundo lugar no concurso público e minha esposa passou em primeiro lugar. Viu aí? O Fabiano teve um excelente desempenho. Ele ficou em segundo lugar. Já a esposa dele ficou em primeiro. Foi por isso que ele ficou em segundo. E matemática fez diferente para a aprovação deles. Então, assim, não desconsidere, sabe, o poder que a matemática e o raciocínio lógico tem na sua preparação. E eu quero te oferecer muito mais do que isso. Eu quero que você tenha a experiência de estudar em alta performance, em saber planejar melhor seus estudos, em saber o que fazer em cada disciplina e ter um bom curso de matemática e raciocínio lógico de forma gradual. Eu não quero que você perca mais tempo, eu não quero que você sofra um monte de reprovações para aprender como estudar da maneira correta. Então agora é a hora de você encurtar o caminho, certo? Se você aplicar tudo o que eu te ensinar dentro desse método e em um ano você não ter resultados ou não melhorar assim absurdamente, eu fecho o método e me aposento. Então assim, eu acredito muito nesse treinamento. Ele já funcionou para diversas pessoas ao redor desse Brasil, para diferentes concursos públicos. Eu acredito que chegou o seu momento. Então não perca esta oportunidade, tá bom? Então amanhã, no caso quinta-feira, eu estarei abrindo as inscrições às 8 horas da manhã. Então eu vou colocar nos grupos de WhatsApp, vou colocar também no e-mail. Se você puder participar e fazer sua inscrição, não perca tempo. Lembrando que os 10 primeiros eu vou conceder mais 2 anos de acesso, ou seja, você vai ter 4 anos de acesso. Veja também o que alguns alunos que estão fazendo parte do método estão comentando a respeito dele. Olha só, a Clésia comentou que todo esse processo garante maior segurança e clareza no estudo da matemática e raciocínio lógico. O método é sem enrolação e perfeito também para quem não dispõe de muito tempo e estudo, assim como ela. No caso da Miriam, ela comentou o seguinte: sou aluna da turma 10 do método BDX, que vai do básico ao domínio, por isso que é BDX, e o X ele revela exponencialidade, então é do básico ao domínio em nível exponencial, e em menos de um mês estou aprendendo o que não tinha aprendido a vida toda. Olha só que depoimento interessante. Já a Nagla comentou o seguinte: eu sou BDX e meus avanços nunca foram tão significativos quanto agora, depois do direcionamento do prof. Rafael Lima. Eu sou do tipo de aluna que tem muita dificuldade para entender a área de exatas, mas surpreendentemente isso está mudando. Satisfação total do curso. Já a Ângela comentou: também foi o meu melhor investimento
até agora de curso. Então essas pessoas, elas estão avançando comigo e eu tenho certeza que em breve elas vão conquistar a aprovação. Então estou te chamando também para você avançar comigo. Não perca a oportunidade de fazer parte do método BDX. Vai ser um prazer ter você aqui do lado de dentro. Quero que você passe por toda essa experiência. Quero que você aplique tudo o que nós, no caso, abordamos nesse treinamento. E eu estou muito feliz de verdade de proporcionar para vocês esse treinamento de 3 dias, que é só uma sombra, né, de todo o método BDX. Eu espero que você tenha gostado. Ficarei muito feliz de você reservar um pouquinho do seu tempo e comentar um pouco sobre tudo o que você aprendeu dentro do método, certo? Dentro desse treinamento matemática e raciocínio lógico para concurseiros com pressa. Aprendeu novos conceitos, aprendeu novos princípios, vai atualizar o seu sistema, vai avançar com tudo? É isso que eu desejo de coração para você. No mais, fico muito feliz. Parabéns, uma salva de palmas se você concluiu todo esse treinamento. Você merece, você é um guerreiro e uma guerreira e continue. Mesmo que você não faça parte do método BDX, mesmo que você não caminhe comigo, eu desejo para você, tá bom? Muita força, não desista do seu sonho. Lembre-se que a sua aprovação vai transformar a sua vida e também da sua família e que depende exclusivamente de você. Aproveite as oportunidades, aproveite, no caso, as formas de encurtar um pouco essa trajetória, porque eu sei que é bastante sofrida, e vai para cima com tudo, que com fé em Deus você também vai conseguir conquistar seu cargo público. No mais, um forte abraço e vamos vencer!